Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportal pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre aprendendo com os insetos. Vamos aproveitar a sabedoria da natureza para a gente conversar hoje bastante sobre os insetos. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero pedir para você mandar uma mensagem para a gente, para a nossa equipe, através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Vai ser uma honra e um grande prazer receber a sua mensagem. Então vamos falar sobre os insetos. Olha como a natureza é sábia. Eu separei aqui 2 insetos que ensinam muito a gente sobre liderança e trabalho em equipe. E eu vou começar falando, não sei se alguém aí chuta algum inseto, passou pela cabeça de vocês, que inseto seria? O primeiro inseto é a abelha. Então, as abelhas são insetos sociais que vivem em colmeias e possuem uma estrutura de liderança compartilhada. Olha que interessante. A colmeia delas, é composta por 3 principais castas de abelhas, cada uma com funções distintas e responsabilidades vitais para a colônia. Nós temos a rainha, os zangões e as abelhas operárias. E aí, na empresa que você trabalha, quem é a rainha? Quem são os zangões? Quem são as abelhas operárias? Vou explicar o papel de cada um aqui para ficar mais fácil para você identificar no seu mundo corporativo. A rainha é a única abelha reprodutora da colmeia, cujo papel é pôr ovos para garantir a continuidade da população da colônia. Os zangões, não sei se você já pensou, quem aí da sua empresa faz parte desse grupo. A única caixa de abelhas machos tem a missão de fecundar a rainha, contribuindo para a reprodução da colônia. E já as abelhas operárias são as abelhas fêmeas, estéreis, que realizam grande número de tarefas essenciais para a sobrevivência da colônia. A liderança das abelhas operárias é baseada em cooperação, divisão de trabalho e adaptação para o bem coletivo da colmeia. Olha que exemplo lindo as abelhas nos dão. Porque, infelizmente, muitas vezes no mundo corporativo, as pessoas trabalham muito mais pelo poder e não para o bem coletivo da empresa, da corporação. Cada membro da colônia, desde a poderosa rainha até as dirigentes abelhas operárias, desempenham um papel essencial no funcionamento da sociedade das abelhas. As abelhas operárias são responsáveis por projetar e construir os favos de mel na colmeia, coletar néctar e pólen, alimentar as larvas e a rainha, manter a colmeia limpa e proteger a colmeia de predadores. A comunicação por meio de dança é uma das habilidades notáveis das abelhas. Elas desenvolveram um sistema de comunicação único e complexo, conhecido como a dança das abelhas. E aí, quem conhecia isso, hein? Que lhes permite transmitir informações vitais sobre a localização de fontes de alimentos. A comunicação das abelhas é um exemplo impressionante de como os animais ou insetos desenvolveram mecanismos sofisticados para se comunicar e trabalhar em equipe, Aí eles deram um banho na gente, Porque se tem um dos gaps aí que atrapalham demais a nossa vida, e eu amo falar sobre esse tema, comunicação, a gente precisa aprender muito sobre como nos comunicar
de maneira assertiva, conectada com as pessoas. Em resumo, a liderança das abelhas é baseada em cooperação, divisão de trabalho e adaptação para o bem coletivo da colmeia. Cada membro da colônia desempenha um papel essencial no funcionamento da sociedade das abelhas e a comunicação por meio de dança é uma das habilidades notáveis desses insetos. As abelhas são um exemplo fascinante de como a liderança pode ser compartilhada e como a cooperação e a comunicação eficaz são fundamentais para o sucesso de qualquer equipe, né? Então, é muito interessante eu poder trazer esse tema aqui para a gente poder fazer algumas comparações, né, importantes de como que a gente pode melhorar cada vez mais, né, a questão da liderança. E sim, uma liderança compartilhada, né, faz muito sentido ter uma equipe que participe, que colabore, que esteja engajada, e como que a comunicação eficaz, né, ela é importante nesse processo todo. Alguém aqui dá um pitaco para saber qual é o segundo inseto que eu vou trazer nesse podcast? Alguém faz ideia? Depois me conta aí, mandando uma mensagem pro WhatsApp, se você acertou o primeiro inseto, que foi a abelha. E agora a gente vai falar das formigas. A liderança das formigas é baseada na cooperação e na divisão de trabalho. Cada formiga tem uma função específica dentro da colônia. E todas as tarefas são bem divididas entre elas. Então, elas, né, parecem um pouquinho lá com a questão da liderança com as abelhas, né? Tem aí grandes aspectos positivos e parecidos. Vamos continuar aqui para a gente ver o que mais tem de parecido. As formigas, elas são unidas e se ajudam para alcançarem seus objetivos, representando a coletividade e o trabalho em harmonia. Isso é muito interessante e você já deve ter visto isso. Eu já vi várias vezes, né, elas trabalhando juntas, pegando alimentos juntas, né, uma atrás da outra ali. Tem essa coisa também, né, de elas não são bagunceiras, né, são organizadas, é uma andando atrás da outra. É muito interessante. E o quanto que isso ensina a gente, né, o quanto que a gente deve procurar esse trabalho coletivo e em harmonia. Apesar do tamanho, elas são fortes e protegem umas às outras. A comunicação por meio de feromônios é uma das habilidades notáveis das formigas. Elas utilizam os feromônios, esse nome é difícil, gente, feromônios, para se comunicar e coordenar suas atividades, como a busca por alimento e defesa da colônia. Os feromônios são substâncias químicas produzidas por animais que afetam o comportamento de outros indivíduos da mesma espécie. Eles são secretados ou excretados pelo corpo do animal e podem ser detectados por outros indivíduos por meio do olfato ou do paladar. Os feromônios são capazes de desencadear uma variedade de respostas comportamentais, como atração sexual, agressão, alarme, marcação de território e comunicação. Eles são usados por muitos animais ou insetos para se comunicar e coordenar suas atividades, como a busca por alimento e defesa da própria colônia. Os feromônios são diferentes de hormônios, que são substâncias químicas produzidas pelo corpo para regular funções corporais. Os feromônios são produzidos por glândulas especializadas em várias partes do corpo, como a pele, as glândulas salivares e as glândulas sexuais. Embora os feromônios sejam mais comumente associados a animais, eles também podem ser encontrados em plantas e fungos. Olha que interessante, né? E os feromônios são uma área de pesquisa ativa em biologia e química e tem aplicações em áreas como a agricultura, a ecologia e a psicologia. Em resumo, os feromônios são substâncias químicas produzidas por animais que afetam o comportamento de outros indivíduos da mesma espécie. Eles são usados por muitos animais para se comunicar e coordenar suas atividades. E são uma área de pesquisa ativa. Gente, isso é muito interessante, né? Como tem uma sabedoria, né, na natureza,
Olha só que legal. A comunicação das formigas é um exemplo impressionante de como os animais desenvolveram mecanismos sofisticados para se comunicarem e trabalharem em equipe. A organização das colônias de formigas é simplesmente impressionante, porque elas constroem complexas estruturas de túneis e galerias que servem para a criação, armazenamento de alimentos e diversas outras funções. Quem já destruiu uma casa de formiga, né, como eu já destruí, né, uma colônia de formiga, viu, né, um pouco desses túneis e galerias, né, que inteligência. As formigas são incríveis e habilidosas e podem ensinar muito sobre cooperação, divisão de trabalho, comunicação eficaz e organização, né? Elas são muito parecidas realmente com as abelhas. Em resumo, a liderança das formigas é baseada na cooperação, divisão de trabalho e adaptação para o bem coletivo da colônia. Cada membro da colônia desempenha um papel essencial no funcionamento da sociedade das formigas, e a comunicação por meio de feromônios é uma das habilidades notáveis desses insetos. Olha que interessante. Porque muitas vezes, numa organização, a gente fica perdido com relação ao desempenho das nossas atividades, né? Do que realmente a gente precisa fazer, entregar. E olha que interessante as formigas trabalharem de uma forma tão notável nessa questão da comunicação e da divisão das tarefas, né, dentro da colônia. É muito interessante, gente. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa realmente ver o quanto, né, que esses insetos podem ensinar para a gente, o quanto que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, né, olhar para essas pequenas questões, porque muitas vezes um colaborador perdido numa organização é um colaborador que daqui a alguns dias vai pedir para sair ou está buscando uma outra oportunidade porque não se sente pertencente, porque não entende o que está fazendo, qual é a colaboração dele, né, no meio do trabalho ali. Então, é muito importante a gente ter esse olhar e entender o que está acontecendo e ajudar, né, dentro do que a gente faz nessa empresa, nessa colônia, para ajudar essas pessoas e ajudar a empresa a ir para um outro nível, né? As formigas são um exemplo fascinante de como a liderança pode ser compartilhada e como a cooperação e a comunicação eficaz são fundamentais para o sucesso de uma equipe. E aí, de novo, entra a comunicação, né? Uma soft skill super importante, que vem sendo muito falada nos últimos tempos. E como que isso é importante, como que uma comunicação bem desenvolvida é importante, né, para o sucesso de uma equipe, para o sucesso de um líder, para o sucesso de um setor, para o sucesso de uma empresa, para o sucesso dos próprios clientes que vão poder aproveitar dos serviços e produtos que essa empresa vai entregar. Então, assim, a gente precisa olhar o micro, mas também olhar a potência desse macro, né? Então, quando a gente pensa numa formiga, né, uma formiga sozinha é só uma formiga, mas uma formiga na sua colônia, ela tem um poder muito maior. Então, se a gente pensa assim, na nossa empresa, né, que eu faço o meu papel, mas o meu papel unido a outros papéis de outras pessoas, de outros setores, de outras organizações, né, porque a gente compra produtos, compra serviços, o quanto que isso tem um poder dentro da nossa sociedade. E será que a gente tem usado esse poder da melhor forma possível? Será que cada um no seu papel, ou como formiga, ou como abelha, sabe, tem se colocado mesmo no seu lugar, tem se posicionado, tem buscado se comunicar cada vez melhor, tem buscado se desenvolver? Porque a gente precisa pensar primeiro no individual para pensar no crescimento, né, dessa colônia ou dessa empresa que a gente está falando aqui. Então, são dois insetos que ensinam muito para a gente. E eu te pergunto, né, o que você pode usar dessa sabedoria desses insetos que não foram estudar, que não foram para nenhuma escola renomada e conseguem ter toda essa competência, né, para sobreviver no mundo de hoje.
Então, o que você acha que você pode implementar dentro da sua empresa, dentro da sua organização, ou o que você pode implementar para você mesmo, né? Para melhorar a sua vida, de acordo com o que eu trouxe aqui das abelhas e das formigas. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso e pensar cada vez mais, né, no coletivo, mas também sabendo que cada um fazendo muito bem a sua parte, como que esse coletivo cresce, como que esse coletivo vai para um outro nível. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Aprendendo com os Insetos, do Programa de Extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.